Não sei por quê, combinaram de fazer isso com um monte de pessoas. Eles colocam o colar em uma sopa e depois levam para uma cozinha. Você tem que sair fora logo. Meu nome é Octave Durham, mas me chamam de Oak. Eu fiz mais de 10.000 assaltos. Roubei tudo o que você pode imaginar. Meu nome é Arthur Brand, sou um detetive de arte, responsável pela recuperação de 250 milhões de artes roubadas. Nós trabalhamos juntos para evitar roubos de arte. Vamos ver cenas de roubo de diamantes e classificar o quanto são realistas. Se você fizesse isso, na vida real, eu acho que todos já estariam mortos. Notem esse mecanismo. Isso aí não é nada parecido com o de verdade. Já fiz isso algumas vezes, e eles não abrem assim, de jeito nenhum. Você tem a porta do cofre, com uma fechadura nela, mas que possui duas chaves. Uma do funcionário do banco, e uma sua. Mas é uma fechadura só. Então se você abrir só um lado, o cofre continua preso. Você tem que usar as duas chaves, e só depois disso, puxar para abri-lo. A primeira vez que fiz isso, fiquei com grandes calos na mão, não conseguia mais usá-las. Subestimei o quanto de força eu tive que usar para abri-lo. Já abri umas centenas dessas, de modo que cada vez que eu usava a chave de fenda, minhas mãos doíam, ficaram cheias de calos. Era bem doloroso. Leva pelo menos uns 3 ou 4 minutos para abrir um desses. Os pequenos são mais duros e os que ficam em cima são mais difíceis, porque você não consegue colocar pressão. Se estão no seu alcance você consegue, mas se estiverem no alto, você não consegue colocar muita força para abrir. Por isso uma dica, se tiver um cofre em um banco, certifique-se de que seja pequeno e fique no alto. Mas o que você encontra nele? De tudo que possa imaginar. Você encontra diamantes, ouro, pérolas. Mas também encontra imagens e fotografias pesadas, e coisas desse tipo, que caso você queira, você consegue realmente. Como que é o nome mesmo? Acho que se chama extorsão. Você pode extorquir. Você vê fotografias dessas pessoas, completamente diferentes. É como se elas tivessem uma vida dupla. Peguei uma bolsa uma vez, naquela época, estou falando de cerca de 25 anos atrás, que tinha várias fitas de vídeo, e tinha também um gravador de videocassete, com uma pequena tela, que quando você abria, você conseguia ver as fitas, como um laptop. Acho que ele estava assistindo filmes adultos no cofre. Não entendi, por que guardar isso no cofre? Quase sempre os diamantes estão em pequenos envelopes. Ficam bonitos na cena, mas eu nunca os encontrei assim, e já encontrei muitos, com os seus livros oficiais, e o certificado ao lado deles. Já encontrei livros com 6 diamantes cada um, de cerca de meio quilate, a 1,5, 2, 2,5 e 3 quilates. Já encontrei uns 6 livros desse tipo. Na época, eles valiam 1,5 milhão de francos suíços. Man, I love colored stones. Alguns diamantes com alguma cor em específica são muito caros. Mas na maioria das vezes, especialmente os amarelos, são apenas diamantes descoloridos. Também não valem tanto, na maioria das vezes são mais baratos, a menos que estejam impecáveis. Muitas gangues conhecem pessoas que possam vender essas joias. Eles classificam o que é bom e o que não é, e então vendem. Se eles fazem você fazer um trabalho assim, e eles sabem que você não sabe nada sobre o valor, você está ferrado. Eles exploram. No mundo dos diamantes, é assim mesmo. Foi ridículo. Eu não quero nem dar nota. Não merece uma nota. Essa cena é inspirada em um dos mais famosos assaltos já feitos na Inglaterra. Em 2015, um grupo de caras mais velhos decidiu roubar uma loja de depósito de segurança em algum lugar de Hatton Garden, em Londres. Eles conseguiram escapar com diamantes e ouro, no valor de milhões. Quando finalmente foram pegos, grande parte do roubo desapareceu. There's someone at the front door. Nessa cena, o alarme dispara e o guarda não faz nada, não toma providências. Isso de fato acontece. Há uns meses atrás, eu estava envolvido em um dos maiores roubos de arte já feitos na Europa. Em 2012, um homem entrou na Galeria Nacional de Atenas, na Grécia, e roubou uma obra do Picasso. Ele disparou o alarme do museu, propositalmente, mais de 100 vezes. Desse modo,
Toda vez que o guarda vinha procurando por um intruso, ele ficava escondido de pé, atrás das cortinas, e depois de um tempo, o guarda pensou que eram falhas técnicas e então parou de procurar, e nesse momento, o homem teve alguns minutos para roubar o Picasso. E também, não se esqueçam do fato de que 95% dos alarmes que disparam nos Países Baixos, na verdade, são falsos. Sim, quando um alarme dispara, em muitos casos, é falso, porque foi um pássaro ou uma cortina. Eu não gosto de vigia, porque se você está dentro do lugar, você está seguro. E o vigia é quem está em perigo, porque se ele fica andando por aí, as pessoas começam a perguntar quem é esse cara andando por aí e por que está fazendo isso. Eles ficaram ali por cerca de 24 horas. Sim. Se ficassem mais tempo, roubariam mais. Nesse caso, esse cara que estava de vigia até dormiu. Mesmo assim está em perigo. O que está fazendo ali é algo comum para os amadores. Mas o erro nesse roubo foi que eles estavam enviando mensagens de texto uns aos outros, com seus próprios telefones. Eles acharam que era inteligente porque não havia escutas telefônicas. Mas agora, todo mundo já sabe que não deve usar seus telefones. Dou a esse filme a nota 10 porque ele mostra como aconteceu e foi um dos maiores roubos de todos os tempos. Parece que esse colar é estimado em cerca de 30 ou 40 milhões ou algo por aí. Nunca pegou algo diretamente da pessoa. Se vejo algo valioso que a pessoa está usando, descubro onde ela mora, mas nunca toco em alguém. A maioria desses colares não tem nem mesmo um sistema para abrir ou fechar. E se eles tiverem, seriam de segurança tripla, que não se abre com um clique. Teriam que ser uns 3 cliques, e então abririam. Você coloca esse tipo de colar por cima da cabeça. Ou seja, você não precisa de um sistema de segurança para abrir e fechar. Acho que esse colar é pesado. É possível fazer isso. Existem pessoas que são muito boas nisso. Eles roubam seu relógio, e você nem percebe. Segurança particular, eles entram. Ninguém vai impedi-los, porque eles têm que estar sempre com seu cliente. Não podem perdê-lo de vista. É impossível que impeçam esses dois caras de entrarem. Nos Países Baixos não é permitido ter seguranças com armas, mas fora de lá, é permitido. A maioria desses seguranças são ex-militares. Por isso, é possível ter uma ideia de como eles são, o que faziam antes, se tinham disciplina, e se conseguem manter sigilo sobre o que estão vendo. Não sei porquê, combinaram de fazer isso com um monte de pessoas. Eles colocam o colar em uma sopa, e depois levam para uma cozinha. Você tem que sair fora logo. Não deve esperar para sair de lá. Se alguém é preso, você não encontra mais o objeto roubado com a pessoa, porque ele já foi passado adiante. Caso contrário, você é um suspeito. Então você tem que passá-lo a outra pessoa. Eu já estive em Mônaco para verificar esse tipo de colar. E eles eram algo possível de se roubar, mas eu só não sabia que metade das pessoas em Mônaco eram policiais. Não sabia que era o lugar mais seguro do mundo. Há 2 policiais para cada pessoa em média. Você não consegue. Dou a nota 5. Eu dou a nota 4. Okay, here's the copy. All right. Não é difícil fazer uma imitação com pérolas, mas com diamantes, a história é bem diferente. Oh, I have a 33 million euro bid from the gentleman over there, perhaps. Não me interessa se ele tem um site na internet, muito dinheiro ou o que quer que seja. Em casas de leilão, alguém tem que autorizar sua entrada. Muitas pessoas não sabem, mas em 1911, a Mona Lisa foi roubada do Louvre. Temos algumas semelhanças. Quero dizer, ele roubou o Louvre e eu roubei o Van Gogh. Só que ele é ficção e eu sou de verdade. Eu ainda não assisti a série Lupin e nem tenho vontade. O verdadeiro Lupin está sentado ao meu lado, ele pode me contar a verdadeira história. Na série, ele teve que dar um jeito de se tornar um faxineiro para entrar lá. Forçaram demais. Não é realista. Dou uma nota 4. E isso é espetacular, mas claro que não acontece assim. Nunca fiz isso. Não mesmo. Ele desceu pelo telhado. E normalmente em um museu, o alarme dispara já do telhado.
Na vida real, você não faria assim, não sei o que é isso, acho que é graxa, ou algo do tipo. Se essa graxa encostar em suas roupas, ela ficará por todos os lugares, deixará marcas no seu carro de fuga, em sua casa. E é por isso que você não faria isso. Ele precisa ir abaixado, quero dizer, porque ele não rasteja. E porque tem apenas um laser no chão. O sensor deveria pegar qualquer movimento que acontece na sala inteira. Isso aí. É engraçado. Normalmente você vai de barriga para baixo e rasteja para frente. Já fiz isso. Na maioria das vezes, eles estão em uma caixa quadrada e ficam dentro. Não é algo que você consegue levantar e o fundo fica separado. Ele pega a pedra com um tipo de ferramenta. Eu entendo que ele tem que fazer isso do chão, por causa de algum detector no lugar. Mas não existe quase nada mais duro do que um diamante. Tipo, se você pegar uma marreta, talvez consiga quebrá-lo, mas não tem problema, caso deixe ele cair no chão. Ele é bastante duro, e não vai arranhar. Não precisa se preocupar com isso. Uma coisa sobre os Panteras Cor-de-Rosa é que não deixam pistas. Eles roubaram a obra O Grito, de Edvard Munch há 20 anos. E ela vale 150 milhões de dólares. Nesse caso, eles deixaram um bilhete com um sorriso e escreveram "Obrigado pela má segurança". Mas é muito estúpido fazer algo assim, porque tem policiais que ficam furiosos e levam para o lado pessoal. E eles ficarão atrás de você para sempre. Quando você pensar que acabou, ainda vai ter um que vai lembrar que você escreveu aquele bilhete uma vez. Não gostam disso. Se você os provocar, vão levar para o pessoal. Um profissional não pegaria esses diamantes. Sim, você tem que cortar esses diamantes, pois são conhecidos, então tem que encontrar alguém que possa cortá-los antes de vendê-los no mercado clandestino ou no mercado legal. Porém, quando você rouba diamantes de um museu, diamantes antigos, especialmente quando estão em algum tipo de joia, eles não são muito importantes, então você dificilmente achará alguém para cortá-los. Por isso, quando as pessoas roubam diamantes antigos, não sabem o que estão fazendo. Seria melhor se tivessem mostrado nessa cena o inspetor Clouseau, o inspetor desajeitado, que vai ter que resolver esse caso. Porque, quando eu consegui achar uma peça de arte roubada de Picasso, eles me chamaram de o Indiana Jones da arte na mídia. Mas na verdade, eu sou mais como Clouseau, como esse inspetor do filme. Eu segui os suspeitos errados por um bom tempo, porque eles me deram várias pistas falsas. Quando tenho que me disfarçar, eu fico mais ridículo que o inspetor Clouseau, quando ele estava disfarçado de pirata com um papagaio inflável no ombro. Mas temos uma coisa em comum, que é que nunca desistimos, e ninguém o leva a sério, mas no final ele desvenda o caso. Dou a nota 10 para esse filme. Dou a nota 4, ou 5, quero dizer. Acho muito hollywoodiano. Aí está. Eles acertaram nesse filme porque normalmente em filmes de Hollywood eles usam a porta, mas ninguém passa pela porta. Esse roubo tem algo a ver com um caso que resolvi, que era o anel do Oscar Wilde. Foi roubado em 2002, na Universidade de Oxford. O ladrão foi pego, mas ele falou para a polícia que havia derretido o anel. Ninguém sabia que ele havia vendido o anel para alguém, e esse cara que comprou guardou o anel em um desses depósitos de segurança em Hatton Garden, em Londres. O que estou fazendo é traçar o perfil, sabe? Estou pensando o que eu teria feito. Quando eles divulgaram e mostraram as imagens do roubo, um dos ladrões tinha meias com o desenho de arco-íris estampados, meias com arco-íris estampados nelas. Então, eu disse para investigarem esse roubo, porque se foi feito por rapazes jovens, eles destruiriam o anel, venderiam, ou até jogariam fora. Porque somente homens mais velhos teriam o respeito pelo valor real desse anel em específico. Depois foi roubado novamente em 2015, e o cara não podia ir à polícia e dizer que roubaram seu anel do Oscar Wilde, porque ele foi roubado antes. Depois disso, eu ouvi rumores sobre um certo anel que tinha aparecido no mercado que parecia ser o anel do Oscar Wilde. Foi quando o Oak foi até a minha casa e disse que fez roubos parecidos e em muitos desses depósitos ele encontrava arte e joias roubadas.
Então, ele me deu algumas pistas e eu me aproximei desses caras que tinham roubado o anel e finalmente consegui o anel de volta. Eles tinham vendido porque não sabiam que era o anel do Oscar Wilde. Eles venderam a uma joalheria que vendeu para alguém, e isso mostra que as joias roubadas aparecem no mercado clandestino e, nesse caso, até mesmo no mercado legal. E as taxas de recuperação para roubo de arte são muito pequenas, acho que cerca de 7 ou 8% que conseguem ser recuperadas, o resto desaparece para sempre. I'm just checking for wear on the pads. You can work out the code by identifying the most worn ones. Já abri portas assim, é verdade, mas você tem que saber a combinação, porque se você tem 4 vezes 4, eu não sei quantas combinações dariam, centenas. Há várias maneiras de abrir essa porta, não precisa da chave. Ele tem um pedaço de papel, eu acho, e uma chave sem cortes, que ele empurra para dentro, e quando ele a vira, você consegue saber o sistema do mecanismo de dentro, e então ele corta a chave e a faz entrar. Vamos dar um 10. Nota 10, porque aconteceu. E é realmente bem assim que eles fazem. Esse aí é o famoso nitrogênio. É algo muito perigoso. Se cair assim, do jeito que mostram, no seu dedo, você pode quebrá-lo. Conheço alguns bons assaltantes que nunca usaram esse tipo de coisa. Hey, Nick. Zoe, talk to me. Tell me what you got. It's not here. Esse negócio de distrair as pessoas é interessante. Se alguém está ameaçando se matar, então todos estão distraídos, e isso realmente acontece. A quadrilha de ladrões de arte mais famosa do mundo são os Panteras Cor-de-Rosa, que pegaram o nome por causa do filme. Eles vêm da Iugoslávia. Essa quadrilha tem membros de ambos os sexos, e eles utilizam esses truques. Em 2004, no Louvre, teve uma feira de antiguidades e um diamante no valor de 60 milhões de dólares estava em exposição, tinha muita luz, guardas de segurança, mas uma hora chegou a mulher do ministro francês e todos olharam para ela por um segundo e quando olharam de volta, o diamante tinha sumido. Em outro caso, eles pintaram um banco em frente a uma joalheria em Miami que estavam prestes a roubar, porque não queriam que ninguém sentasse ali e se tornasse testemunha do que iam fazer. Já usaram mulheres bonitas para distrair os guardas e coisas do tipo, isso realmente acontece. Se você errar o mecanismo interno, a porta trancará. E você não conseguirá mais abri-la. Não conseguirá abri-la de jeito nenhum. Dou a nota 4 ou 3, quero dizer, você seria pego se fizesse isso. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, veja mais vídeos.